Estranho, estranho, estranho. Tal o juízo formado por Lenina acerca de Bernard Marx. Tão estranho, na verdade, que durante as semanas seguintes ela se perguntou mais de uma vez se não deveria mudar de ideia a respeito de suas férias no Novo México e ir, de preferência, ao Polo Norte com Benito Hoover. O inconveniente era que ela já conhecia o Polo Norte, onde estivera ainda no último verão com George Edsel, e além do mais, achara tudo simplesmente horrível. Nada que fazer. E o hotel desoladoramente antiquado. Sem televisão nos quartos, sem órgãos aromáticos, nada mais que música sintética. E essa mesma infecta, e somente 25 quadras de pelota escalator para mais de 200 hóspedes. Não, de modo algum, poderia suportar de novo o Polo Norte. Além disso, ela só fora uma vez à América, e mesmo assim, por tão pouco tempo. Um fim de semana barato em Nova York. Fora com Jim Jacques a Bibolá ou com Bukhanovsky Jones. Não se lembrava. Aliás, isso não tinha a mínima importância. A perspectiva de tornar a voar para o Ocidente e por uma semana inteira era muito sedutora. Além do que passariam pelo menos 3 dos 7 dias nas reservas de selvagens do pessoal do centro, somente meia dúzia. Quando muito, já havia estado no interior de uma dessas reservas, e em sua qualidade de psicólogo alfa mais, Bernard era um dos poucos homens de suas relações que tinha direito a uma autorização. Para Lenina, a oportunidade era única. No entanto, os modos estranhos de Bernard eram de tal forma únicos também, que ela hesitava em aproveitá-la, e até pensara em se arriscar a ir de novo ao polo com aquele Benito tão divertido. Benito, pelo menos, era normal, ao passo que Bernard é o álcool no pseudo-sangue. Tal a explicação que dava Fanny a cada uma de suas excentricidades. Mas Henry, com quem, uma noite em que estavam deitados juntos, Lenina havia, não sem um pouco de ansiedade, discutido o caráter de seu novo amante, Henry comparara o pobre Bernard com um rinoceronte. Não se pode ensinar habilidades a um rinoceronte, explicou ele, no seu estilo conciso e vigoroso. Há homens que são quase rinocerontes. Não reagem de maneira adequada ao condicionamento. Pobres coitados. Bernard é um desses. Felizmente para ele é bastante competente em seu trabalho. Se não fosse isso, o diretor, de certo, não o teria conservado. Contudo, acrescentou consoladoramente, acho que é bastante inofensivo. Bastante inofensivo, talvez, mas isso também bastante inquietante. Para começar, aquela mania de fazer as coisas na intimidade, o que equivalia na prática a não fazer absolutamente nada. Afinal, que se poderia dizer na intimidade? Salvo, é claro, ir para a cama, mas isso se podia fazer constantemente. Sim, o quê? Muito pouca coisa. Na primeira tarde em que saíram juntos, o tempo estava maravilhoso. Lenina tinha proposto irem nadar no Torquay Country Club e depois jantarem no Oxford Union. Mas Bernard achou que haveria gente demais. E se fossem jogar uma partida de golfe eletromagnético em St. Andrews? Ele recusou outra vez. Considerava o golfe eletromagnético um desperdício de tempo. Mas então, para que serve o tempo? Perguntou Lenina, não sem espanto. Aparentemente para fazer passeios na região dos lagos, pois era isso que ele propunha. Aterrissar no cume do Skindal e caminhar durante 1 ou 2 horas por entre as ursas. Sozinho com você, Lenina. Mas, Bernard, nós ficaremos sós toda a noite. Bernard, ruborizou-se e desviou o olhar. Eu queria dizer, sós para conversar, murmurou. Para conversar? Mas sobre o quê? Caminhar e conversar parecia-lhe um modo bem estranho de passar a tarde. Afinal, ela o convenceu, bem contra a sua vontade, a voar com ela até Amsterdã para assistirem às quartas de final do Campeonato Feminino de Luta Livre de Pesos Pesados. No meio da multidão, resmungou ele, como sempre. Manteve-se obstinadamente taciturno a tarde inteira. Recusou-se a falar com as amigas de Lenina, que encontraram as dúzias no bar onde se tomavam sorvetes de soma, nos intervalos das lutas. E apesar de seu estado de espírito lamentável, recusou terminantemente
o sundae de framboesa na dose de meia grama que ela lhe oferecia com insistência. Prefiro ser eu mesmo, disse ele. Eu mesmo e desagradável. E não o outro, por mais alegre que seja. Uma grama a tempo nos poupa muito mais. Retrucou Lenina, servindo-lhe uma brilhante pérola de sabedoria hipnopédica. Bernard repeliu com impaciência o copo que a moça lhe oferecia. Vamos, não se zangue, disse ela. Lembre-se, com um centímetro cúbico se cura 10 sentimentos lúgubres. Ora, pelo amor de Deus, cale-se, gritou ele. Lenina encolheu os ombros. Uma grama vale mais do que o hora que se clama, concluiu com dignidade e tomou o sundae. No regresso durante a travessia da Mancha, Bernard quis forçar parar o propulsor e ficar suspenso no helicóptero a menos de 30 metros das ondas. O tempo mudara. Soprava um vento ríspido, o céu estava nublado. Olhe, ordenou ele. Mas é horrível, disse Lenina, afastando-se da janela. Estava aterrorizada pelo vácuo envolvente da noite, pelas negras ondas espumantes que se encapelavam abaixo deles, pelo disco pálido da lua, espantado e atormentado entre as nuvens que corriam. Vamos ligar o rádio, depressa. Estendeu a mão para o botão de sintonia no quadro de comando de bordo e fê-lo gerar ao acaso. Dentro de ti, ó céu, é puro e sossegado. Cantaram em trêmulo 16 vozes de falsete, e o tempo é suave como num vale. Depois um soluço e o silêncio. Bernard cortara a corrente. Eu quero contemplar o mar em paz, disse. Não se pode nem olhar com esse barulho infernal nos ouvidos. Mas eu acho delicioso e, além disso, não quero olhar. Mas eu quero, insistiu ele. Isso me dá a sensação, hesitou procurando as palavras, a sensação de ser mais eu, se é que você compreende o que quero dizer, de agir mais por mim mesmo, e não tão completamente como parte de alguma outra coisa, de não ser simplesmente uma célula do corpo social. Você tem a mesma sensação, Lenina? Mas Lenina estava chorando. É horrível, repetia. E como é que você pode falar assim de não querer ser parte do corpo social? Não podemos prescindir de ninguém, até os Ys. Sim, já sei, disse Bernard com sarcasmo. Até os Y são úteis. Eu também, eu gostaria imensamente de não servir para nada. Lenina escandalizou-se com a blasfêmia. Bernard, protestou, espantada e aflita. Como pode falar assim? Bernard, em outro tom, respondeu meditativamente. Como posso? Não, o verdadeiro problema é esse. Como é que eu não posso? Ou antes, porque eu sei perfeitamente por que é que não posso. O que sentiria eu se pudesse, se fosse livre, se não estivesse escravizado pelo meu condicionamento? Mas, Bernard, você diz as coisas mais espantosas. Você não tem o desejo de ser livre, Lenina? Não sei o que você quer dizer. Eu sou livre de me divertir da melhor maneira possível. Todos são felizes agora. Ele riu. Sim, todos são felizes agora. Nós começamos a dar isso às crianças a partir dos 5 anos. Mas você não sente o desejo de ter liberdade para ser feliz de algum outro modo, Lenina? De um modo pessoal, por exemplo? Não como os outros. Não sei o que você quer dizer, repetiu Lenina. Depois, voltando-se para ele, suplicou. Ah, Bernard, vamos voltar? Como eu detesto estar aqui, não gosta de estar comigo? Claro que sim, Bernard. É esse lugar horroroso. Achei que estaremos mais juntos aqui, sem nada além do mar e da lua, mais juntos do que na multidão, ou mesmo do que em minha casa. Você não compreende isso? Não, eu não compreendo nada, respondeu ela com decisão, disposta a conservar sua incompreensão intacta. Nada. E o que eu compreendo ainda menos que tudo, continuou em outro tom, é porque você não toma soma quando tem essas ideias horríveis. Você as esqueceria completamente. E em vez de se sentir infeliz, você ficaria alegre. Sim, tão alegre, repetiu, e apesar de todo o desassossego que transparecia em seus olhos, sorriu com um ar que ela procurava tornar convidativo e voluptuoso. Ele olhou em silêncio, com a fisionomia muito séria, sem retribuir o sorriso. Olhou-a fixamente. Após alguns segundos, os olhos de Lenina desviaram-se. Ela teve um risinho nervoso, procurou dizer alguma coisa e não pôde. O silêncio prolongou-se. Quando por fim Bernard falou, falou em voz fraca e cansada.
Está bem, então vamos voltar. Pisando forte no acelerador, fez o aparelho subir para o céu como um foguete. A 1.200 metros de altitude, pôs em movimento a hélice propulsora. Voaram em silêncio 1 ou 2 minutos. Depois, subitamente, Bernard pôs-se a rir. De um modo esquisito, pensou Lenina, mas em todo caso era uma risada. Você está melhor? Arriscou-se a perguntar. Como única resposta, ele tirou uma das mãos dos controles e, passando os braços em volta do corpo de Lenina, acariciou-lhe os seios. Graças a Forte, pensou a moça. Ele voltou à normalidade. Meia hora depois, chegavam à casa de Bernard. Ele engoliu de uma vez só 4 comprimidos de soma. Ligou o rádio e a televisão e começou a despir-se. E então perguntou a Lenina, com um ar significativamente malicioso, quando se encontraram na tarde seguinte no terraço. Não acha que nos divertimos ontem? Bernard anuiu com um sinal de cabeça. Subiram ao helicóptero. Uma pequena sacudida, e eles a caminho. Todos me dizem que sou extremamente pneumática, disse Lenina em tom pensativo, acariciando as próprias pernas. Extremamente, mas havia uma expressão de dor nos olhos de Bernard. Como carne, pensou. Ela ergueu os olhos com certa inquietação. Mas você não me acha gorducha demais? Bernard sacudiu a cabeça negativamente, tal como um pedaço de carne. Você me acha bem feita? Novo sinal afirmativo. Sob todos os pontos de vista? Perfeita, respondeu ele em voz alta. E interiormente é assim que ela encara a si mesma. Não se importa de ser somente carne. Lenina esboçou um sorriso de triunfo, mas sua satisfação era prematura. Entretanto, disse ele após pequena pausa, eu preferiria que as coisas tivessem terminado de outro modo. De outro modo? Havia então outros modos de terminar? Eu preferiria que não tivessem terminado na cama, especificou ele. Lenina espantou-se. Não em seguida, no primeiro dia. Mas então, como? Ele começou a dizer-lhe uma porção de absurdos, incompreensíveis e perigosos. Lenina fez o que pôde para tapar mentalmente os ouvidos, mas de vez em quando um fragmento insistia em se tornar perceptível para experimentar o efeito produzido pela repressão dos seus impulsos. Ouviu-o dizer, essas palavras pareceram despertar algo em seu espírito. Nunca deixe para amanhã o prazer que puder gozar hoje, disse ela gravemente. 200 repetições, 2 vezes por semana, dos 14 aos 16 anos e meio. Foi o único comentário dele. As palavras loucas e perversas continuaram. Quero saber o que é a paixão. Ela o ouviu dizer. Quero sentir alguma coisa com intensidade. E por que não havia de tremer um pouco? Quando o indivíduo sente, a comunidade treme, declarou Lenina. Bernard, mas Bernard não se desconcertou. Adultos intelectualmente durante as horas de trabalho, continuou. Criancinhas no que diz respeito ao sentimento e ao desejo. Nosso Ford amava as criancinhas. Sem fazer caso da interrupção, ele prosseguiu. Um dia desses me ocorreu de repente a ideia de que talvez fosse possível ser adulto sempre. Não compreendo, retrucou Lenina em tom firme. Eu sei, e é por isso que dormimos juntos ontem, como crianças, em vez de sermos adultos e esperarmos. Mas foi divertido, insistiu Lenina, não foi? Ah, imensamente divertido, respondeu ele, mas com uma voz tão desolada, tão profundamente feliz, que Lenina sentiu de súbito evaporar-se por completo seu triunfo. Talvez ele a tivesse achado gorducha demais, no fim de contas. Eu não lhe disse? Foi o único comentário de Fanny quando Lenina veio fazer-lhe confidências. É o álcool que lhe puseram no pseudo-sangue. Mesmo assim, insistiu Lenina, eu gosto dele. Tem umas mãos tão lindas. E aquela maneira de mover os ombros, como é atraente, suspirou. Mas eu gostaria que ele não fosse tão esquisito. Detendo-se por um momento diante da porta do gabinete do diretor, Bernard respirou fundo e ergueu os ombros, preparando-se para enfrentar a animosidade e a censura que, tinha certeza, ia encontrar lá dentro. Bateu e entrou. Uma autorização que venho pedir para rubricar, senhor diretor, disse com ar tão despreocupado quanto possível, colocou o papel sobre a mesa. O diretor lançou-lhe um olhar azedo, mas o papel trazia o timbre do gabinete do administrador mundial e a assinatura de Mustafa Mon, nítida e preta, se estendia abaixo da página. Tudo estava perfeitamente em ordem. O diretor não tinha outro remédio,
Escreveu a lápis sua rubrica. Duas pálidas pequenas letras humildemente prostradas aos pés de Mustafa Monte ia entregar o papel sem uma palavra de comentário ou despedida benevolente, quando seu olhar foi atraído por qualquer coisa escrita no texto da autorização. Para a reserva do Novo México? Perguntou, e o tom de sua voz, o olhar que levantou para Bernard, exprimia uma espécie de agitação e espanto. Surpreendido com a surpresa do diretor, Bernard balançou afirmativa a cabeça. Houve um silêncio. O diretor reclinou-se para trás na cadeira, franzindo a testa. Quanto tempo fará? Disse, falando mais consigo mesmo que com Bernard. 20 anos, suponho. Mais perto de 25, talvez. Eu devia ter a sua idade, suspirou e sacudiu a cabeça. Bernard se sentiu extremamente embaraçado. Um homem tão respeitador das convenções, tão escrupulosamente correto como o diretor, cometendo tão grosseira inconveniência, dava-lhe vontade de esconder o rosto e de sair da sala correndo. Não que pessoalmente visse qualquer coisa de intrinsecamente repreensível no fato de uma pessoa aludir ao passado longínquo. Era um daqueles preconceitos hipnopédicos de que, assim imaginava, se havia libertado completamente. O que o constrangira era saber que o diretor condenava isso, e que, embora condenando, se traía a ponto de infringir a proibição, impelido por que força interior. Apesar do seu embaraço, Bernard escutou com uma curiosidade ávida. Tive a mesma ideia que o senhor, dizia o diretor. Eu queria ver os selvagens. Obtive uma autorização para ir ao Novo México, e lá fui durante minhas férias de verão, acompanhado da moça com que eu andava naquela ocasião. Era uma beta menos, e creio, fechou os olhos, creio que tinha cabelos louros, em todo caso era pneumática, excepcionalmente pneumática. Disso me recordo. Pois bem, nós fomos observamos os selvagens, passeamos a cavalo e tudo mais, e então foi quase no fim da minha licença. E então, bem, ela se perdeu. Nós havíamos escalado a cavalo uma daquelas abomináveis montanhas. Estava horrivelmente quente e o ar pesado. Depois do almoço adormecemos. Ou pelo menos eu adormeci. Com certeza ela foi dar um pequeno passeio sozinha. Seja como for, quando acordei, ela não estava lá e a tormenta mais espantosa que jamais vi desabou sobre mim. Chovia a cântaros, trovejada. Relampejava, os cavalos saltaram-se e fugiram. Eu caí ao tentar pegá-los, machuquei o joelho a ponto de não poder caminhar senão com muita dificuldade. Apesar disso, procurei por toda parte, gritei, vasculhei os arredores, mas não encontrei vestígios dela. Pensei então que devia ter voltado sozinha para a hospedaria, por isso me arrastei até o vale, percorrendo o caminho por onde tínhamos vindo. O joelho me doía atrozmente e eu tinha perdido meu sono. Levei muitas horas. Só cheguei à hospedaria depois da meia-noite. E ela não estava lá. Ela não estava lá, repetiu o diretor. Houve um silêncio. Bem, continuou por fim. No dia seguinte fizeram-se buscas, mas não conseguimos encontrá-la. Com certeza caiu em algum barranco ou foi devorada por um leão das montanhas. Só Ford sabe. De qualquer modo, foi horrível. Isso me perturbou muito na ocasião, mais do que era devido, sem dúvida, porque afinal de contas foi um acidente de tal natureza que poderia ter ocorrido a qualquer um. E, por certo, o corpo social subsiste embora as células componentes mudem, mas esse consolo hipnopédico não parecia ter sido bastante eficaz. Sacudindo a cabeça, o diretor continuou em voz mais baixa. Às vezes ainda sonho com isso. Sonho que sou despertado pelo estrondo do trovão, descubro que ela não está mais ali. Sonho que saio à sua procura sob as árvores, que procuro por toda parte. Mergulhou no silêncio das recordações. O senhor deve ter tido um choque terrível, disse Bernard, quase com inveja. Ao som de sua voz, o diretor teve consciência, num sobressalto, do lugar onde se achava. Lançou um olhar a Bernard e, olhá-lo com súbita suspeita e em tom irritado, disse do alto de sua dignidade: não pense que eu mantinha relações indecorosas com aquela moça. Nada de emocional, nada que se prolongasse indefinidamente. Tudo era perfeitamente sadio e normal. Entregou a autorização a Bernard.
Não sei verdadeiramente porque eu aborreci com essa anedota trivial. Irritado consigo mesmo por ter deixado escapar um segredo vergonhoso, descarregou sua cólera sobre Bernard. Seu olhar era agora francamente malévolo. Desejo aproveitar essa oportunidade, Sr. Marx, para lhe dizer que não estou nem um pouco satisfeito com as informações que recebo sobre o seu comportamento fora das horas de trabalho. O senhor dirá sem dúvida que não tenho nada a ver com isso. Mas tenho que ver sim. Devo preocupar-me com a boa reputação do centro. É preciso que meus colaboradores estejam acima de qualquer suspeita, especialmente os das castas superiores. Os alfas são condicionados de tal forma que não são necessariamente infantis no seu comportamento emocional. Mas isso é uma razão a mais para que façam um esforço especial no sentido de se adaptarem. É de seu dever serem infantis mesmo contra as próprias inclinações. Assim, pois, Sr. Marx, advirto lealmente. A voz do diretor vibrava com uma indignação que se havia tornado agora virtuosa e impessoal e que era a expressão da censura da própria sociedade. Se eu ouvir falar outra vez em alguma infração às normas de decoro infantil, pedirei sua transferência para o subcentro, de preferência na Islândia. Passe bem. E virando-se na cadeira giratória, tomou a pena e pôs-se a escrever. Isso lhe servirá de lição, disse consigo mesmo. Mas enganava-se, pois Bernard saiu do gabinete de cabeça erguida, exultando enquanto batia a porta atrás de si com a ideia de enfrentar sozinho a ordem das coisas. Exaltado pela consciência embriagadora de sua significação e importância pessoais, a própria ideia de perseguição deixava-o impávido e, em lugar de deprimi-lo, atuava antes como um tônico. Sentia-se bastante forte para fazer face às calamidades e vencê-las, bastante forte para enfrentar até a Islândia. E essa confiança tornava-se ainda maior pelo fato de ele não acreditar realmente, por um só instante, que teria de enfrentar fosse o que fosse. As pessoas simplesmente não eram transferidas por motivos dessa espécie. A Islândia era uma simples ameaça, uma ameaça muito estimulante e vivificante. Caminhando ao longo do corredor, atreveu-se até a assoviar. Foi um relatório heróico que ele fez aquela noite sobre sua entrevista com D.C. E então, assim terminava. Eu lhe disse simplesmente que fossem para o passado sem fundo e saía a passos firmes. E pronto, dirigiu a Helmholtz Watson um olhar de expectação, aguardando a recompensa de simpatia, de encorajamento, de admiração que lhe era devida, mas não ouviu uma palavra sequer. Helmholtz ficou sentado em silêncio, de olhos fixos no chão. Gostava muito de Bernard. Era-lhe reconhecido por ser ele o único homem de suas relações com quem podia conversar sobre assuntos que sentia serem importantes. Contudo, havia em Bernard coisas que detestava. Aquela jactância, por exemplo, e as explosões com as quais ela alternava, de uma piedade de si mesmo que era verdadeiramente abjeta, e o seu hábito deplorável de mostrar-se ousado após o fato e cheio, à distância, da mais extraordinária presença de espírito. Ele detestava essas coisas, justamente porque gostava de Bernard. Os segundos passaram. Helmholtz continuou com os olhos postos no chão. E de súbito, Bernard corou e desviou o olhar. A viagem transcorreu sem nenhum incidente. O foguete azul do Pacífico chegou a Nova Orleans com 2 minutos e meio de atraso. Perdeu 4 minutos em um tornado sobre o Texas, mas encontrando uma corrente aérea favorável na longitude de 95 graus oeste, pôde chegar a Santa Fé apenas 40 segundos fora do horário. 40 segundos num voo de 6 horas e meia? Nada mal, admitiu Lenina. Dormiram essa noite em Santa Fé. O hotel era ótimo, incomparavelmente superior, por exemplo, àquele horrível Aurora Bora Palace onde Lenina tanto sofrera no verão anterior. O ar líquido, a televisão, a massagem a vibrovácuo, o rádio, a solução de cafeína a ferver, os anticoncepcionais quentes e os perfumes de 8 diferentes qualidades estavam instalados em todos os quartos. O aparelho de música sintética estava funcionando no momento em que eles entraram no hall, e nada deixava a desejar. Um aviso afixado no elevador anunciava que havia no hotel
60 quadras de pelota escarlator e que se podia jogar tanto golfe obstáculo como golfe eletromagnético no parque. Acho isso simplesmente maravilhoso, exclamou Lenina. Quase desejaria que pudéssemos ficar aqui. 60 quadras de pelota escalator? Não haverá nenhuma na reserva, advertiu Bernard. E também não haverá perfumes, nem televisão e nem mesmo água quente. Se você acha que não pode suportar isso, fique aqui até a minha volta. Lenina ofendeu-se. Claro que eu posso suportar. Se eu disse que aqui era maravilhoso, foi somente porque... Ora, porque o progresso realmente é uma coisa maravilhosa, não é? 500 repetições, uma vez por semana, dos 13 aos 17 anos, disse Bernard, desalentado, como se falasse consigo mesmo. Que foi que você disse? Eu disse que o progresso é uma coisa maravilhosa. É por isso que você não deve ir à reserva, a menos que tenha muita vontade. Mas eu tenho muita vontade. Está bem, então, respondeu Bernard, e suas palavras eram quase uma ameaça. A autorização que traziam tinha de ser assinada pelo conservador da reserva, no gabinete do qual eles se apresentaram. Como cumpria na manhã seguinte, um porteiro negro, Y+, levou o cartão de Bernard e os fez entrar quase imediatamente. O conservador era um alfa menos louro e branquicéfalo, baixo, vermelho, de cara de lua cheia, espáduas largas, voz forte e atroadora muito apropriada para a transmissão de saber hipnopédico. Era uma verdadeira mina de informações desconexas e de bons conselhos gratuitos. Tendo começado a falar, continuava incessantemente trovejando. 560 quilômetros quadrados, divididos em 4 sub-reservas, cada uma delas cercada de tela metálica em alta tensão. Nesse momento, e sem razão aparente, Bernard lembrou-se de súbito que deixara completamente aberta a torneira de água de colônia de seu banheiro, percorrida por uma corrente proveniente da estação hidrelétrica do Grande Canyon. Vai me custar uma fortuna até que eu volte. Bernard via mentalmente a agulha do contador de perfume avançar, volta após volta no mostrador, como uma formiga, infatigavelmente. É preciso telefonar com urgência a Helmholtz Watson. Mais de 5.000 quilômetros de cerca de tela e 60.000 volts. Não diga, fez Lenina cortesmente, sem ter a mínima ideia do que o conservador dissera, mas aproveitando a pausa dramática do homem, quando o conservador começara a dissertar, com sua voz tonitruante, ela havia ingerido discretamente meia grama de soma, o que lhe permitira ficar ali sentada, serena, sem ouvir e sem pensar em absolutamente nada, mas fixando seus grandes olhos azuis no conservador, com um ar de profunda atenção. Tocar na cerca é morte instantânea, declarou solenemente o conservador. Não há meio de escapar de uma reserva de selvagens. A palavra escapar era sugestiva. Talvez seja conveniente pensarmos em partir, disse Bernard, fazendo menção de levantar-se. A pequena agulha negra avançava como um inseto, mordiscando o tempo, devorando o seu dinheiro. Não há meio de escapar, repetiu o conservador, fazendo sentar com um gesto da mão, e como a autorização ainda não estava assinada, Bernard não teve outro remédio senão obedecer. Aqueles que nascem na reserva, e não esqueça, prezada senhorita, acrescentou dirigindo a Lenina uma olhadela obscena e falando num sussurro inconveniente. Não esqueça que na reserva as crianças ainda nascem. Sim, elas nascem de fato, por mais revoltante que isso possa parecer. Esperava que essa alusão a um assunto vergonhoso fizesse Lenina corar, porém ela contentou-se em esboçar um sorriso de simulada compreensão e retrucar. Não diga. Decepcionado, o conservador prosseguiu. Aqueles, repito, que nascem na reserva estão destinados a morrer nela. Destinados a morrer. 1 decilitro de água de colônia por minuto, 6 litros por hora. Talvez, tentou novamente Bernard. Devamos, inclinando-se para a frente, o conservador bateu com o dedo indicador na mesa. Os senhores me perguntam quantas pessoas vivem na reserva? E eu respondo, triunfante, eu respondo que não sei, somente podemos fazer um cálculo aproximado. Não diga. Digo, minha cara senhorita. 6 vezes 24, não estaria mais perto de 6 vezes 36,
Bernard estava pálido e trêmulo de impaciência, mas a exposição reboante continuava inexorável. Cerca de 60.000 índios e mestiços, absolutamente selvagens. Nossos inspetores visitam de tempos em tempos. Fora disso, nenhuma comunicação com o mundo civilizado. Ainda conservam seus hábitos e costumes repugnantes. O casamento, se sabe que isso quer dizer, minha cara senhorita, famílias, nenhum condicionamento, superstições monstruosas, o cristianismo, o totemismo, o culto dos antepassados, línguas extintas como o zuni, o espanhol, o atabasco, pumas, porcos espinhos e outros animais ferozes, moléstias contagiosas, sacerdotes, lagartos venenosos. Não diga. Conseguiram finalmente desvencilhar-se. Bernard correu para o telefone. Depressa, mas teve de esperar 3 minutos para obter comunicação com Helmholtz Watson. Parece até que já estamos entre os selvagens, queixou-se. Maldita incompetência. Tome uma grama de soma, sugeriu Lenina. Ele recusou, preferindo sua raiva. Até que, enfim, graças a Forte, obteve a ligação e sim, era Helmholtz, a quem explicou o que havia acontecido e que prometeu ir à sua casa imediatamente. Sim, imediatamente. E fechar a torneira, sim, imediatamente. Mas que aproveitou a oportunidade para lhe pedir o que D&C havia dito em público, na véspera à noite. O quê? Está procurando alguém para me substituir? A voz de Bernard soava angustiada. Então está mesmo decidido? Ele falou na Islândia? Você disse que sim? Ford, a Islândia. Pendurou o fone e virou-se para Lenina. Seu rosto estava pálido, sua expressão era de completo acabrunhamento. Que é que há? Perguntou ela. O que há? Deixou-se cair pesadamente numa cadeira. Vão me mandar para a Islândia. Muitas vezes no passado ele se perguntara o que sentiria se fosse submetido, sem soma e sem poder contar com outra coisa senão seus próprios recursos interiores, a alguma grande provação, alguma dor. Tinha mesmo desejado ardentemente que tal acontecesse. Apenas uma semana antes, no gabinete do diretor, imaginara-se resistindo corajosamente, aceitando estoicamente, sem uma palavra, o sofrimento. As ameaças do diretor haviam-no realmente estimulado, haviam-lhe dado a sensação de ser mais do que era. Isso, porém, ele o percebia agora, era porque não tinha levado a sério as ameaças, não acreditara que, chegado o momento, o D&C as cumprisse. Agora que elas, segundo parecia, iam ser efetivamente postas em execução, Bernard sentia-se aterrado. Daquele estoicismo que imaginara, daquela coragem teórica, não restava nenhum vestígio. Deblaterou contra si mesmo. Que imbecil tinha sido. Contra o diretor, como era injusto em não lhe proporcionar uma última oportunidade para emendar-se. Essa oportunidade que agora não tinha a menor dúvida, ele sempre tivera a intenção de aproveitar. E a Islândia? A Islândia. Lenina sacudiu a cabeça. Fui e serei. Me deixam doente. Citou uma grama e com o sou fico contente. Conseguiu por fim convencê-lo a engolir 4 comprimidos de soma. Ao cabo de 5 minutos, as raízes e os frutos haviam desaparecido. A flor do presente desabrochava, inteiramente rósea. Um recado trazido pelo porteiro anunciou-lhes que, por ordem do conservador, um guarda da reserva, estava à disposição deles, com um helicóptero. Esperava-os no terraço do hotel. Um oitavão de uniforme verde gama cumprimentou-os e passou a expor o programa da manhã. Uma vista de olhos, do alto, a 10 ou 12 dos principais pueblos, depois uma aterrissagem para o almoço no vale de Malpais. A hospedaria era confortável e lá em cima, no pueblo, os selvagens estariam provavelmente celebrando sua festa de verão. Seria o melhor lugar para passarem a noite. Embarcaram no helicóptero e partiram. 10 minutos depois, cruzaram a fronteira que separava a civilização do estado selvagem. Por montes e vales, cortando os desertos de sal ou de areia, atravessando florestas, descendo as profundidades violáceas dos canyons, franqueando penhascos, picos e mesas, a cerca corria irresistivelmente em linha reta, símbolo geométrico do desígnio humano triunfante. E junto a ela, aqui e ali, um mosaico de ossamentas brancas, uma carcaça ainda não apodrecida, escura sobre o solo fulvo, marcava o lugar onde veados ou touros, pumas, porcos, espinhos ou coiotes,
ou senão urubus vorazes atraídos pelas exalações da carniça e fulminados como por justiça poética, se haviam aproximado demais dos fios metálicos destruidores. Eles nunca aprendem, disse o piloto de uniforme verde, apontando para os esqueletos lá embaixo. E nunca aprenderão, acrescentou e riu como se, de algum modo, se atribuísse um triunfo pessoal sobre os animais eletrocutados. Bernard pôs também a rir. Depois de 2 gramas de soma, a piada parecia boa, sem que ele soubesse por quê. Riu e quase em seguida adormeceu. E dormindo sobrevoou Taos, Tessuque, Nambi, Picuris, Pojoac, Cia, Cotine, Laguna, Coma e a Mesa Encantada, Zuni, Cíbula, Ojo, Caliente, acordando por fim quando o aparelho estava pousado em terra. Lenina carregava as valizes para uma pequena casa e o 8º Verde e Gama falava uma linguagem compreensível com o jovem índio. Mau país, explicou o piloto enquanto Bernard saltava do helicóptero. Aquela é a hospedaria. E há danças hoje à tarde no pueblo. Ele os levará. Apontou para o jovem selvagem de ar sombrio. Deve ser engraçado. Sorriu, mostrando os dentes. Tudo o que eles fazem é engraçado. Dito isso, subiu ao aparelho e pôs o motor em marcha. Voltarei amanhã. E lembre-se, acrescentou em tom tranquilizador para Lenina. Eles são absolutamente inofensivos. Os selvagens não lhes farão mal algum. Eles têm bastante experiência das bombas de gás para saberem que não devem fazer brincadeiras de mau gosto. Rindo sempre, embreou as hélices, acelerou e partiu.